Eu sou o maestro Lucivaldo Araújo e nós estamos aqui no nosso podcast que diz aí, ó, conta maestro. E hoje vai ser uma conversa boa aqui, que nós estamos com um convidado top demais da conta, né? Paulinho, conhecido como Matias, ou Matias, conhecido como Paulinho, é fera do mesmo jeito, né? Ele que é formado em arranjo e composição pela Souza Lima. Eu vou deixar para ele dar sequência aí na sua apresentação, né? Se apresenta aí então, Paulinho, diz aí. Meu nome é Paulo Matias, eu atuo como saxofonista, como o Lucivaldo falou, já passei por algumas escolas aí, Escola Municipal, o LM, concluí agora a Faculdade Souza Lima como composição e arranjo. Mas ele é modesto, é feroz, tem mais coisa aí. Na conversa a gente vai extraindo mais coisas. Paulinho, a gente se conhece já há um tempo, né? Um bom Tocamos tempo já. aí juntos, né? Vários cultos, vários congressos, né? Várias gigs aí, fazendo muito som, tocando em casamento também pra valer, né, Paulinho? Bastante E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como o músico deve se preparar para tocar na igreja, né? Então nós vamos falar desde da parte técnica, da parte espiritual também, então fica com a gente aí até o final que você vai ter bastante conteúdo, bastante informação. E Paulinho, eu vou começar por uma parte que às vezes a gente termina ignorando, né? A gente chega rápido, chega correndo no ensaio ou então no culto e tal, e a gente já pega o instrumento, já sai soprando, a gente deixa passar uma parte muito importante, né? De preparação para você tocar, que é a parte de aquecimento. Cara, como que você faz o seu aquecimento? O Paulinho, ele é saxofonista, toca desde o sopranino até o sax baixo, todo o saxofone aí, ele domina. Então, como que é a sua rotina de aquecimento antes de tocar, cara? Cara, essa é uma coisa que eu nunca gostei, que é de chegar em cima da hora, né? Por conta disso, porque o aquecimento tem várias informações, como afinação. Às vezes, se você não tocou o instrumento o dia inteiro, então, como eu costumo fazer? Eu trabalho com nota longa, né? Que é pra dar aquela despertada. A gente fala que a nota longa é o despertado do instrumento, né? Começo a verificar ali questão de afinação, ver como que tá soando. Então eu procuro sempre chegar pelo menos uns 30 minutos antes, porque aí eu consigo montar com calma, consigo fazer aquecimento tanto manual, né? As mãos ali. Além da nota longa, tipo, a gente poder se concentrar naquilo que a gente vai tocar, né? Às vezes tem algum detalhezinho ali de algum arranjo que foi ensaiado, mas você quer ver algum detalhe ali. Então, toda essa parte, pra mim, faz parte do aquecimento. De chegar antes, poder averiguar, né, os minutos finais ali antes de a gente começar. Até porque, pra gente mesmo, né? Às vezes a gente chega corrido, né? Não é todo dia que você tá naquela paz, naquela tranquilidade, né? Não mesmo. Tem dia que você chega corrido, mal acelerado, não teve lugar para estacionar o carro. Não. Aí você pega o instrumento, já sai tocando. Sai tocando sem acidente nenhum, né? Já acontece um acidente logo aí, né? Por quê? Já. Porque você não teve esse tempo de aquecimento, esse tempo seu também, né? Para você se concentrar naquilo que você vai tocar. Isso é muito importante. Então é algo que não pode faltar, galera. Não pode faltar. É você chegar com antecedência, montar seu instrumento, né? Isso a gente tá falando do nosso instrumento. Eu toco trombone, o Matias toca ali o sax, então tem toda a questão da palheta também, nossa, né? Que é outra coisa. Tem que ver se ela tá num dia bom, né? Se ela também tá ela bem, tá né? bem. E se você chegar em cima da hora, você perde tudo isso daí, né? E isso a gente falando dos nossos instrumentos, mas de repente o cara que vai tocar um instrumento, um violino, né? Sim. Tem que conferir as cores, dependendo da temperatura que está no dia, já altera a afinação. Corda tem que nova, fica voltando. Corda nova, né? Isso também serve para guitarra, violão, né? O tecladista, os cabos somem tudo, né? Não dá para entender isso, a galera, né? dos cabos. Os P10 vão embora e você chega palheta. em cima da hora, né? O batera também, né? Exatamente. Você chegar, conferir a afinação das peles e tal. Tudo isso daí, e que nem você comentou mesmo, a questão de aquecimento do próprio corpo, né? Do próprio corpo. Entendeu? Fazer ali um alongamento e tal. Isso é muito importante. Isso é uma forma
do músico se preparar para tocar, né? A gente tá falando sobre se preparar para tocar na igreja, mas independente do local, né? Independente do Né? local. A independente gente do local. pode perceber nas orquestras, né? Grandes orquestras, termina acontecendo exatamente isso mesmo. Os músicos, eles têm que chegar antes, meu. E é um período longo de aquecimento, tal, todo mundo tá aquecido para poder vir fazer aquela afinação e Porque dar tem, sequência, tem né? algumas coisas que também às vezes não é falado, né? Porque, tipo assim, a gente trabalha com músculo, né? Uhum, Embocadura, tal. E eu acho que corre um grande risco de você não aquecer e acabar se lesionando, né? Ou acabar não tendo um rendimento muito legal, né? uhum. Então a importância tanto de músicos de grandes orquestras, acho que serve pra gente também como músico da igreja, a gente ter esse tempo de chegar e aquecer, porque é o que você falou, às vezes a gente chega com tanta coisa na cabeça, aquela correria do dia a dia, não deu tempo e você simplesmente vai. Uma Uhum. hora pode ser que não vai. Ah, uma hora pode dar ruim, né? E às vezes, assim, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas às vezes o camarada chega e faz até aquela oração do caçador, né? Sabe como é a oração do caçador? É um joelho no chão, o outro já preparado para levantar. Porque o cara não tem o tempo nem de ajoelhar, orar ali. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, como preparação também, existe a questão do estudo do repertório com antecedência, Com antecedência. né? Para não ficar naquela, olha, eu sou um excelente leitor, né, de partitura à primeira vista, primeira né? vista, Todo exatamente. dia chega lá, nem viu o que vai tocar, coloca lá e sai tocando qualquer nota, né? Qualquer tonalidade. Literalmente. Vamos começar em Vamos dó aí. maior, depois a gente vê o que Vamos ver onde que vai acontece terminar, né? no decorrer. Então, assim, o estudo do repertório também é muito importante, né? Faz parte, o estudo do repertório. E assim, além dos ensaios, né? A gente fala do estudo do repertório fora do ensaio, porque geralmente a gente vai ali. Geralmente quem toca na igreja tem ali um ensaio por semana. E esquece, né? Ah, peguei hoje, semana que vem. Então é importante estudar durante a semana, mesmo que com pouco tempo ali você relembrar aquilo que foi visto no ensaio para você chegar ali mais preparado, não correr esse risco de ficar tentando adivinhar o que tá acontecendo, passar sufoco. Querer improvisar tudo. Aí não consegue ler, vão improvisar, né? Porque ali a gente tá tocando em grupo, né? Então a gente tem que pensar nisso, pensar no outro, né? O que que o outro tá fazendo, se tá casando exatamente o que a gente tá fazendo, porque às vezes a gente esquece disso e acaba meio que não. Eu ligo o meu automático aqui, ele liga o dele, cada um liga o seu e Fecha o vamos olho e nessa. O vai. importante é chegar no final, né? Mas isso é bem complicado. E até, assim, tem muitas igrejas, não dá pra gente generalizar. Mas é algo muito importante também para aquele que está liderando, poder programar o repertório, né? Liberar o repertório para o pessoal estudar em casa com antecedência, né? Para o músico não chegar na hora e falar assim, e aí, o que a gente vai tocar? E aí, não sei, vamos ver agora. Vamos Meu, ver, isso é terrível, né? Terrível, porque assim, o músico ele vai até usar desculpa, né? Fala, cara, eu não tive como me preparar. Só fiquei sabendo do repertório agora. Na hora. Então, assim, é muito importante também para a liderança, né, dos grupos de louvor, os maestros, ter uma programação. Eu acho isso muito saudável. É lógico que isso não é uma prática em todas as igrejas, e muitas das coisas, muito disso a gente tem visto, que recentemente as pessoas têm se preocupado com isso. Né? Você montar um repertório aí para 6 meses. Não, irmão, no dia o senhor vai falar para mim, mas ele é onisciente, ele já sabe lá, né, daqui 3 meses qual é o hino que vai tocar. Então, por que eu, como liderança, não me concentro, não tiro um tempo, né, de preparo para escolher, né, para ser orientado pelo Espírito de Deus, para escolher quais os hinos que vão tocar e, disponibilizar, entendeu? Disponibiliza lá qual que vai ser a versão que vai ser usada, o tom que vai ser usado, né? Para evitar do camarada estudar num tom, chega lá e fala assim, não, é o... É outro, exatamente, Isso a galera tem... Algumas igrejas realmente elas têm se preparado melhor nisso, porque até... Dependendo mesmo do músico que você tem ali, às vezes ele não tem tanto essa experiência, né? De lidar com a partitura em cima da hora.
Então, além de ser uma questão de organização, é você se preocupar com o músico, você ter atenção à obra ali, ao que você está fazendo, de maneira que as coisas comecem a soar com excelência, né? Então, às vezes, a gente se preocupa muito em. Ah, não, tem esse lance, né? Às vezes na igreja, as pessoas. Ah, não, mas, pô. Deus na hora sempre muda. E a gente sabe que às vezes acontece. Você acaba sendo tocado ali por alguma outra coisa tal. Mas assim, a gente sempre contar com isso acaba sendo perigoso. E a questão, assim, dele mudar, eu entendo mais ou menos assim. Se ele mudou, é porque eu não estava bem atento quando ele quis falar pra mim o que ele queria. Porque, assim, não é ele que mudou, é que eu, de repente, me direcionei para determinadas coisas, enquanto o que Deus queria era outra. Era outra. E aí, naquele momento onde, de repente, eu estou mais concentrado, estou mais sensível à voz, aí ele vai falar, não, o que eu quero é isso. Não é que ele fica mudando, né? Exatamente. Não dá pra gente imaginar Deus preparar um repertório e falar assim, ah, não, acho que hoje eu quero outro. Não dá pra gente imaginar isso, né? É um detalhe importante. Então, assim, ele pode mudar, é óbvio que ele pode mudar, né? E as circunstâncias, a gente já viu que isso pode acontecer, mas eu entendo que ele sabe todas as coisas. Então, com antecedência, ele já sabia. Se ele mudou na hora, porque quando ele quis dizer, você não prestou atenção. Né? Você não prestou atenção. Agora não. Né? Então, isso é uma questão de preparação, né? Prepara o repertório, estuda o repertório. Se você é liderança, prepara o repertório com antecedência, manda para o pessoal com antecedência, as versões corretas, que é para o pessoal estudar, né? Isso é uma coisa legal, importante. E escala, cara, você estuda bastante escala para se preparar? Cara, eu até falo para os alunos muito sobre escala, né? A galera negligencia, porque fala, é tão básico. E aí, às vezes, o pessoal fala, puxa, queria tocar em tal tom, e assim, geralmente a galera gosta muito da escala de dó, né? Por que será? Por que será? E aí, às vezes, é engraçado que os alunos chegam, tocam a escala de dó. Não, professor, toquei a escala de dó, maravilha. Aí você fala, tá, toca de lá bemol. Aí ela já começa meio que aqui, né? Opa! Então, tipo assim, o lance, eu acho muito importante o estudo da escala, até porque a gente trabalha com diversas tonalidades, né, dentro da música. Eu acho que a escala é o princípio de você começar a entender ali as tonalidades, entender a quantidade de acidente que você usa em cada escala. Eu falo que não tem como você... As pessoas acabam pulando alguns passos, né? Por exemplo, eu queria tocar no grupo de louvor algumas frases ou tirar de ouvido. Fica mais difícil quando você não conhece o que você está tocando, você não conhece a tonalidade. Então eu acho que escala é um dos assuntos primordiais, apesar de que algumas pessoas acabam negligenciando. Falam, não, tem o pulo do gato. Não, na hora eu fecho o olho e vai só vocês, né? Meu, e assim, é uma coisa que teve uma época que eu tava estudava com o Burgani, Sidney Burgani. Ele fazia a gente tocar todos os exercícios em todos os tons. Em todos os tons, era uma coisa absurda. Assim, na época, você falava assim, poxa vida, em todos os tons? Todos os tons. Então, assim, aí eu criei o hábito, né? Então eu pego tem que fazer um solo. Beleza, eu faço o solo, assim, em vários tons, porque às vezes você vai ministrar um hino e é uma voz masculina que vai cantar. Sim. Beleza, você já tirou o solo, tal, vai tocar. Num outro dia, uma voz feminina, ela fala assim, dá pra trocar o tom? Dá pra... trocou o tom, você fala assim, não, só sei tocar o solo naquele tom, né? Não dá pra colocar um capotraste no trombone, nem o transposo, a gente não tem isso, né? Então, eu preciso saber. E eu acho que um grande preparo realmente é estudo das escalas, né? Uma das últimas grupos que eu estava dirigindo, eu gostava sempre assim, quando a gente ia fazer o ensaio, qual que é a tonalidade do hino? Que tá em tal tonalidade. Beleza, vamos fazer a escala. Entendeu? Tocava, já preparava, já aproveitava para fazer o aquecimento, né? Equalizar ali todos os instrumentos, para a gente ouvir todo mundo. A gente sempre procurava fazer isso para quê? Para o próprio músico se familiarizando com os acidentes que tem, né? Com a sonoridade. Com a sonoridade, né? Da tonalidade. Até porque quando você vai fazendo isso mentalmente, você já vai sabendo, poxa, então aqui é dó sustenido, eu não posso
É incrível como você tá lá na tonalidade Ré maior, beleza. Meu, o Dó é sustenido. Mas é complicado, porque aí toda hora. Opa, o Dó natural, opa, o Dó natural. Poxa vida. Então, como que você resolve isso? Estudo de escalas, Estudo né? de escala. Eu lembro que na Municipal eu tive aula com a Marisilda e a Ida, né? E elas eram. Tranquilas, na hora de tocar. Sempre na hora. Era legal isso, porque sempre na hora de cantar um intervalo ou alguma coisa, ela falava, ela dava um dó, ou a nota de referência, ela canta a escala maior. Então, o cantar a escala, né, que a gente costuma falar, é muito isso. Tipo, é muito mais fácil quando você consegue cantar a escala, quando você tem essa sonoridade na cabeça. Eu tô estudando com a minha esposa isso, que ela canta na igreja. Falei, vamos estudar um pouco de percepção. Ela, eu sou ruim pra isso, não sei o quê. Não, vamos estudar. Então, às vezes tem gente que não percebe nem diferença entre uma escala maior e uma escala menor, por exemplo. Não, mas pra mim tá igual. Ela tá tão acostumada a cantar como se fosse a mesma coisa que ela não percebe, né? E essa questão de percepção também é uma coisa que eu acho que nos estudos, né, a gente estudou no municipal, então tinha essa matéria, tinha aula que era só de percepção, né? Eu estudei com o Zácaro. Imagina, né? Ele era feroz, o negócio. E você tinha que estudar percepção, não tem como. Né? Você tá ouvindo alguma coisa, meu, você tem que identificar, né? Até hoje, assim, o pessoal nos grupos que a gente termina tocando e dirigindo os grupos, tem hora que tá tocando, você fala, não, para, meu. Esse acorde não é, é um acorde maior aí, pelo amor de Deus, né? Verdade. Mas como que você sabe? Meu, é treino. E essa escola começou pra gente antes, né? Ela começa pra gente na igreja, né? Exato. Porque geralmente a gente tá ali sentado, arranha um acorde ou outro. A irmã, eu vou cantar um hino, vocês me acompanham? A gente fala que sim, mas na verdade a gente nem Na verdade, sabe. você não acompanha, você percebe, né? Exatamente. E ela sai cantando e você fica ali, meu Deus, o que tá acontecendo? E para muita gente, acho que para bastante músico que hoje se tornou profissional ou que estuda, começou ali na igreja, tiveram esse caminho, né? De primeiro a percepção começar ali sem ele nem saber o que é, na verdade. Sem saber que ele tava fazendo esse tipo de exercício. E eu acho que, assim, a questão da música, ela deve ser muito proposital, né? Sim. Que nem você comentou, a gente fazia isso sem saber, né? Que nem ia pegar o tom. A pessoa tava cantando lá, você pegava lá no misão do violão, né? Né? Às vezes você achava, acabava o hino. Mas tudo bem. E o que acontece? Se você for proposital nisso, na hora de se preparar, na parte de percepção, meu, você vai fluir muito mais, né? Vai fluir muito mais. Outro dia, eu tava conversando com um músico, a gente tava tendo um ensaio, e falou, meu, eu tô com um acorde aqui na minha cabeça para fazer depois desse, mas eu não sei qual é o acorde, né? Então, assim, às vezes você tem a ideia, mas por não treinar essa percepção, termina passando direto, né? E assim, e falando sobre percepção, eu até gravei um Reels sobre isso, né? Sobre parte de percepção, gravei o vídeo. E porque essa percepção, ela também precisa estar atrelada na parte espiritual. Você tem que estar ali percebendo como que está, né, acontecendo, como que o culto está acontecendo, qual a direção que está seguindo. E se você estiver só tocando, meu amigo, esquece, né? Esquece. E às vezes o preletor está pregando e a pessoa está acompanhando tal. Então tem aqueles momentos, você tem que estar junto com ele na percepção. A ministração está aumentando, tal, o camarada está lá, né? Fazendo, vem comigo. Amanhã é segunda-feira. Entendeu? E você tem que estar com essa percepção, porque até eu sei que tem outras coisas que a gente poderia falar tecnicamente, da gente se preparar, mas eu queria já entrar nessa parte que a gente também precisa de uma preparação espiritual, né? Que nem a gente estava comentando. O camarada chega correndo, ele não consegue nem aquecer, quanto mais orar, né? Lê um versículo, se não der tempo, o Senhor é meu pastor, não me faltará esse que vai, entendeu? E não pode ser assim, não pode ser assim, porque uma coisa é você tocar numa apresentação, né? Você ali como um músico profissional, você se prepara e tal, chega, você fez seu aquecimento, meu, é entretenimento,
entretenimento, é arte, mas é entretenimento. Quando você está na igreja, é outra coisa, meu amigo. É outra coisa. É você estar ali atraindo a presença de Deus, né? A Bíblia vai deixar claro que o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Então, se eu não tiver essa consciência, meu amigo, aí eu vou partir mais para essa parte de entretenimento, de show, e aí eu perco o real objetivo, né? Real objetivo. E aqui a gente estudando até a respeito disso, eu tava pensando, né? Falei, rapaz, se fossem abrir, né, um concurso ou abrir vaga para tocar no palácio porque Saul tá atormentado, falei, será que ia ter muita procura? Porque quando acontece a questão que Saul tá atormentado, e aí eles falam, poxa, vamos arrumar alguém que para tocar aqui para ver se Saul melhora, Melhor. né? E aí, uma das coisas tá lá que sabe tocar bem. Falei, rapaz, acho que essa peneira Essa peneira já já ia ficar uma galera boa. Galera. Mas assim, é porque a gente não tem prestado atenção naquilo que a Bíblia vai mostrando, né? Então, tocar bem. Irmão, mas eu toco para Deus. Ótimo, ótimo. Mas assim, a gente entende Mais que ele, motivo ele merece o também. melhor, né? Ele merece. Eu lembro, rapaz, de um professor que eu tive, que ele foi corneteiro em Brasília. Uhum. O presidente chegava, ele tinha que tocar corneta. Eu falei assim, rapaz, era um suador, um medo de fazer o toque errado, né? Nossa. Isso para uma autoridade, né? Uma autoridade que terrena. Agora você imagina você fazendo isso para Deus. O cuidado deve ser muito maior, né? E tem um texto, cara, que eu até vou ler ele aqui, tá em 1 Crônicas 25. Ele fala sobre os músicos. É interessante, porque às vezes o pessoal fala, mas fala de músico na Bíblia. Fala de músico na Bíblia, fala como ele deve se preparar. E a gente aqui, no decorrer dos episódios, vamos falar bastante a respeito disso, tá? Então, aqui em 1 Crônicas 25, cara, ele vai falar que Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Aí você vê o tamanho da banda, né? Esta é a lista dos escolhidos para essa função. E aí ele começa a passar por famílias, né? Começa a passar por famílias. Eu vou só dar depois você lê, tá? Lê tudo aí e eu não vou ficar falando tudo para você também, não. Tá bom? Mas, no versículo 7, ele vai falar assim, ó. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor. Totalizavam 288. O que eu queria pegar ali é treinados e preparados, capazes, né? Pessoas peritas. E quando a gente fala de treinar, aí é onde entra a questão de não só a técnica. É o músico entender que para ele tocar, ele vai ter que ler Bíblia, ele vai ter que orar, ele vai ter que se consagrar e falar assim, não vou pregar. Você já ouviu essa frase? Já, muito. Vou só tocar. O músico muitas das vezes não é nem considerado, né, muito crente, né? Ele é aquele... Os irmãos da oferta nem passa. nem passa. Ele é aquele ali que tá acostumado, toca ali, deu a hora da palavra, vou ali na cantina ver o que tá rolando. Dá sede. Dá sede, né? Sim. Cara, mas assim, a gente fala até em tom de brincadeira, mas nesses vídeos o que eu quero trazer é exatamente isso. É a construção do músico que vai tocar na igreja, não só tecnicamente. Ele precisa estudar a teoria, ele precisa estudar a técnica do instrumento, mas assim, existe uma diferença do músico que toca por entretenimento e do músico que toca na igreja. E aí são duas coisas que precisam ter o equilíbrio, né? Primeiro que assim, por tocar na igreja, não pode... eu não quero ser um músico profissional. Eu só vou tocar na igreja, como se tocar na igreja fosse algo, né? Uma linha fala assim, não, para tocar na igreja, se eu souber tocar só em dó maior, tá top. E não é.
né? Mas, além disso, eu preciso compreender e entender. Assim, eu estou ali numa posição muito mais importante do que se eu tivesse no entretenimento, né? Por que que os hinos, a parte musical, ela é no começo do culto? Me responde aí, coloca aí nos comentários. Por quê? Meu, você está preparando, né, as pessoas, a congregação, os corações, né? preparando um ambiente para você trazer a pessoa a ser ministrada, né? Então, assim, o músico deve ser o primeiro a chegar. Assim, não! Aí entra na questão das preparações, né? Das preparações. Atraso. Nossa, meu Deus, isso aí. Assim, irmão, isso é espiritual. Olha, eu tô quase dizendo que é. Tô quase dizendo que é. Por quê? Às vezes o pessoal fala assim, não, o ensaio começa quando o último músico chega. Meu, aí você já perdeu às vezes 30, 40, 50 minutos. No último grupo que eu tava atuando, não queria saber. O ensaio começa a que hora? 15 horas. Meu amigo, não tem como. 15 horas eu vou estar fazendo a oração para começar. Assim, mas só tem 2, só tem 3, não tem problema. Até mesmo em respeito a essas pessoas. Essas pessoas, elas entenderam. Falaram assim, olha, se começa às 15, vou chegar antes, vou preparar mais, vou fazer meu aquecimento, né? E por respeito a elas, eu tenho que começar. Então, se você não faz isso ainda, se você é liderança, e não faz, eu vou esperar, porque não dá para começar sem eles, não dá para começar sem tal. Meu amigo, deu horário, inicia. E traz isso à consciência, tá? Isso faz parte do preparo do músico que vai tocar na igreja. Eu precisei fazer isso num grupo que eu coordenei no Jardim das Camélias. E eu lembro que quando eu assumi essa liderança, esse é o grande problema, né? A galera já era muito segura, então, tipo assim, não, tá hora, tá muito cedo, vou tá horário. E aí eu comecei, o ensaio era às 4h30. Falei, não, 4h30. E tinha uma irmãzinha, hoje ela já não tá mais entre a gente, mas ela sempre chegava 15 minutos antes, ela tava lá. E era ela, minha mãe e mais uma irmã. Eu falei, caramba, eu vou começar no horário. Comecei a começar no horário. E aí tinha um lance que a galera começou a ficar um pouco... ele começa no horário e o pessoal chegava quase no final, né? E às vezes tem isso, né? O líder tá esperando aqueles músicos que tocam um pouco melhor, assim, tipo, pra dar aquela, né, aquele amparo pro resto da galera. Pô, vou esperar a galera chegar. Mas não, começava no horário e a galera começava a ficar constrangida, porque ela via que ela tava chegando muito tarde, muito atrasada. Isso quando não, aí era uma coisa mais, era conversado, né? Mas quando chegava muito tarde, aí à noite eu pedia pra que não cantasse. Falava, porque a gente... É questão de respeito, a gente tá fazendo pra Deus, eu acho que... É simples, no trabalho, quando você chega atrasado, você é descontado. Não tem conversa. Dependendo, você vai pra casa. Exatamente. Então não tem explicação. Então, às vezes, a gente quer justificar muito isso diante de Deus. Mas, pô, a gente sabe que o imprevisto, ele acontece, mas todo dia... Todo dia, na hora do ensaio, na hora do culto tem imprevisto, é complicado. E isso diz respeito a compromisso e organização. Né? Aqui mesmo em 1 Crônicas 25, vai falar que os músicos eram organizados por turnos. Então, assim, o que eu consigo ver? Meu, já tinha escala. Já tinha escala. E a pessoa fala assim, ó, nesse dia é você. Então você já sabe, meu amigo. Entendeu? Não marca o churrasco para aquele dia, para aquela hora. Você vai ter os outros dias para fazer, né? O seu churrasco, para comemorar. Então, assim, é importante você saber que o seu preparo, tanto técnico quanto espiritual, ele depende de você. Você como músico. E eu estou aqui para poder ajudar você e auxiliar você nisso daí. Eu quero te preparar não somente tecnicamente ou em conhecimento técnico da parte musical, mas que você consiga entender. E aí nós vamos vendo pela palavra, né, que é necessário um preparo além da técnica, além da teoria, tá? Nós queremos dar para você subsídios, né, conhecimento para elevar essa parte técnica e musical, só que sem deixar
a parte espiritual de lado. Isso eu acho que nas nossas igrejas, durante um período, a gente perdeu esse equilíbrio. Sim. Né? A gente perdeu esse equilíbrio. E aí a gente trabalhava muito a parte técnica, tal. E aí ficava lá em cima. Mas aí você olhava assim, poxa, e aqui? E aqui? Esse desequilíbrio causava muitos problemas. E a gente não quer persistir nesse erro. Impactava de um lado, né? Porque as pessoas viam uma musicalidade, arranjo, aquela coisa toda. Mas aqui, né? Acabou. Legal. Ó, o olho sequinho, né? Enquanto, por um outro lado, às vezes, uma questão tão simples levava as pessoas às lágrimas, né? Levava a pessoa a ser impactada pela presença de Deus. E isso a gente tem que respeitar. Mas eu não posso deixar as partes longe. Eu tenho que trazer o equilíbrio. Porque, às vezes, também uma pessoa que tem esse conhecimento, tem essa entrega, essa proximidade, esse preparo espiritual, às vezes, só com isso ela fala assim, não, então eu não preciso estudar na técnica. Sim. E aí, assim, por que a gente precisa equilibrar os dois? A gente vai para uma questão, já para a gente concluir, a gente vai para uma parte onde diz que em um determinado momento o profeta Eliseu, ele fala assim, eu preciso de um músico aqui. Eu tenho uma mensagem para poder transmitir, mas eu preciso que o músico venha tocar a harpa aqui e eu sei que diante dessa atmosfera que ele vai trazer, Deus vai trazer a mensagem para mim e eu vou poder falar para o povo. O músico tinha que estar preparado não somente tecnicamente, mas também espiritualmente, né? Se você quiser, a gente vai falar mais sobre isso daí. Se eu não me engano, isso está em 2 Reis 3:15. Eu acredito que seja esse o texto. Mas, conversa tá boa demais e passa rápido demais, tá? Mas pode ter certeza que nós teremos aí outros conteúdos falando sobre essa musical, também a parte bíblica. Conversa leve, música e Bíblia. Tá bom? Paulinho, eu quero te agradecer, cara, esse tempo de qualidade aqui que a gente pôde ter e deixar aí a palavra para você, as considerações finais para a gente concluir esse episódio. Fica à vontade. Para mim é um prazer ter esse convite aqui. A gente conversou essa semana, né, sobre a gente poder fazer alguma coisa junto. E, bom, para quem não sabe, como ele falou no começo, a gente já se conhece há muito tempo, então essa conversa é simplesmente a gente estendendo aí coisas que a gente viveu durante muitos anos, que a gente vive. A escola sempre foi a nossa igreja, a igreja, né, na verdade, sempre foi a nossa escola onde a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito com o Lucivaldo como maestro, como músico, vendo exatamente todos esses detalhes, né, que a gente falou aqui, e eu só tenho a agradecer. E eu tenho certeza que a galera que acompanha aí, fica por aí, que vai ter muita coisa boa aí para vocês aprenderem. A nossa intenção aqui é levar, como já disse, podcast conversa leve e com propósito, para que você coloque aí no seu ministério, para que você acrescente na sua vida. Não só a parte técnica, mas também a parte espiritual, porque eu acredito que elas devem andar juntas. É isso aí, Matias. Obrigado, Deus te abençoe. Teremos outras conversas como essa, porque ficou muito assunto na mesa ainda. Tá bom? Deus te abençoe, obrigado e até a próxima.